Mateus, capítulo 3, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, eu fiquei pensando aqui, né, com esse texto assim, que quando o reino de Deus chega até nós, assim, vou entender aqui o reino de Deus como Jesus, Deus em nós, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo, né, de Deus que está conosco, que Jesus deixou. Quando ele chega em nós, significa, eu vou entender assim, que então começa a se estabelecer em nós o reino de Deus, que é o domínio de Deus em nós. E quando isso acontece, muita coisa acontece. Acontece uma reviravolta aqui na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Entendeu? Aí começa a acontecer uma metamorfose, uma mudança, uma transformação, porque então nós mudamos, nós passamos a ver diferente a vida, as coisas, as pessoas. Entende? É assim que acontece. E o bom é que isso também transparece na nossa aparência. A pessoa que começa a caminhar com Deus, que ela se converte, que ela caminha com Jesus, ela tem um semblante diferente. Você que já passou por isso, né, que aceitou Jesus, que caminha com Deus, alguém já chegou para você e falou assim: poxa, você está diferente. Porque o espiritual, ele reflete no nosso semblante, no nosso corpo, no nosso físico, no nosso comportamento, no nosso linguajar, né? Como que a gente fala, né? No nosso falar. Então ele diz assim, arrependei-vos. Por que arrepender? Porque quando nós enxergamos isso, quando acontece isso conosco, nós começamos a ver muitas coisas. Sabe, quando a gente consegue, poxa vida, isso aqui, né? Isso aqui eu tenho que eliminar isso aqui não parece com Deus, isso aqui não é isso que Deus quer para mim. Então vai aparecendo uma série de coisas que, aí então o Espírito, ele nos constrange a um arrependimento. E poxa, eu confesso isso, não quero fazer mais isso. E a gente vai melhorando como pessoa, como ser humano. Entendeu? Então isso é muito bom, isso é muito lindo, isso é transformador, isso é progredir como ser humano, como pessoa. E isso é uma realidade, viu? Se você ainda não passou por isso, ainda não experimentou isso, que você deseje isso, que o Espírito Santo coloque esse desejo no teu coração. E se você já passou por isso, mas você não conservou, não manteve, deixou um pouco, né, de lado a vida com Deus, coisas com Deus, eu quero te convidar a retomar isso, a permitir, né, uma renovação na tua alma, no teu espírito, uma seriedade com as coisas de Deus, né, para que Ele possa te mostrar o que não tá bom, o que está entristecendo o Espírito de Deus. Então, isso vai te levar a um arrependimento, a um conserto, né? Eu quero consertar isso aqui, entendeu? Então, o Espírito Santo, ele está aqui conosco, e ele quer fazer isso em mim e na sua vida. E vida com Deus é aquela coisa, sempre tem alguma coisa, né? Alguma manutenção. Não é assim que agora eu vou cruzar os braços sabe? Cada dia tem uma história, tem uma novidade, tem algo para melhorar, tem aquela coisa, a tendência a cair, a voltar no mesmo erro, mas não desista de ficar perto de Deus. Chame Ele para perto de você. Enquanto você existir, enquanto eu existir. Então eu gosto de pensar assim, que a vida com Deus não precisa ser atropelada, sabe, com pressa. Eu quero viver logo tudo com Deus, naquela intensidade tremenda. Não, é dia após dia, porque
é para a vida. É assim como o nosso corpo precisa se alimentar. Se você não comer, não se alimentar, nem alimentar o seu corpo, morre. Então, a vida com Deus é assim. Entendeu? Todo dia aquele alimento, todo dia. Isso vai nos deixando robustos espiritualmente falando. Entendeu? E que Deus te abençoe, te anime, sabe? Que você tenha uma linda comunhão com Ele. Deus te abençoe hoje e sempre.